Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Declaro aberta a nossa 24ª edição do Sarau Itinerante Fixo da Academia Moraense de Letras. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero abrir colocando aqui duas datas muito especiais. 1902, nascia Carlos Drummond de Andrade. E hoje é também, eu vou fazer aqui uma mímica, vamos ver se vocês vão lembrar, dia de quê? Saci Pererê. E quem não conhece, né, Saci Pererê? Todo mundo até já viu. Quem nunca viu, ela talvez novinha, talvez não. Mas nós já vimos muito Saci Pererê no Redemoinho. É o nosso Halloween. É, justamente isso. Por isso que eles vão destacar. Quando eu era criança, não lá em Barbacena, mas lá na Gameleira de Boa Família, nós brincávamos à vontade no terreiro, nas estradas, indo para a escola, né, Jani? Ou voltando da escola, fazíamos uma algazarra. Mas quando víamos um redemoinho, a gente, opa, cuidado que coisa ruim está ali. Ó. Cuidado, se ele te pegar é complicado, né? Então, a origem do Saci, ele foi criado no Brasil, no caso, ele foi o primeiro projeto de lei proposto, foi em 2003, pelo deputado Aldo Rebelo, mas depois caiu na gaveta e só em 2013 a Comissão de Educação e Cultura resolveu tirá-lo da gaveta, mas fazer um outro projeto de lei, criando então o Dia do Saci, que foi oficialmente consolidado para o dia 31 de outubro como o Dia do Saci, justamente para contrabalançar ou para contrapor a cultura norte-americana que introduziu no Brasil o Dia das Bruxas, o Halloween, e a gente, não é por causa de medo, né, de bruxa, não é por causa de medo de supostamente diabólica esta data dos Estados Unidos, mas porque nós não precisamos ficar importando cultura norte-americana se nós temos a nossa própria. Então, muito bem lembrado. E aí, eu quero então, para justificar esse dia, nada melhor que ler Lendas Brasileiras, o Saci Pererê. Nada melhor que um cordel, né? Opa! Nada melhor que um cordel. Vou falar de uma lenda do folclore brasileiro. É a lenda do Saci Pererê, um moleque bem faceiro que adora fazer susto escondido no terreiro. O Saci Pererê habita nas matas, nas florestas. Mesmo só tendo uma perna, ele adora fazer festas, ele faz travessuras e eu aparo as arestas. Para defender nossa cultura, eu faço arguição. O Saci é um moleque do bem. Ele tem bom coração. Não faz nada por maldade, é só por danação. O Saci possui a cor do meu Brasil guerreiro. Surgiu das tribos de índios do sudeste brasileiro, mas ele sofreu influência que veio do estrangeiro. Usando de muito charme, ele faz aparição. Fumando seu cachimbo, faz fumaça de montão. Esquece que o fumo não faz bem ao pulmão. Mas com toda a traquinagem, eu adoro esse negrinho. Com o seu gorro vermelho, vai deixando no caminho um rastro de travessuras, por ele tenho carinho. Quem me apresentou o Saci foi o Monteiro Lobato, que em suas histórias ele foi muito sensato, resgatando nossas lendas, tinha visão de pato.
O Saci representava tudo o que eu queria ser. Apesar de ser menina, queria com ele aprender. Aprender a ser esperta para o medo desaparecer. Eu via o Saci em minha televisão, nos episódios do sítio. Eu senti muita emoção. Foram momentos felizes que não têm comparação. Eu sorria muito com sua molecagem. Estava sempre aprontando, não perdia a viagem. Porém, não demorava, estava só de passagem. Tem muitas travessuras que ele gosta de fazer. Atormenta as pessoas para fazê-las esquecer. Deixar o feijão queimar e depois desaparecer. Nos redemoinhos você o pode encontrar. E para poder pegá-lo, é só uma peneira jogar. Prendê-lo numa garrafa e o seu gorro tirar. É só assim que o Saci não faz nenhum desatino. É um jeito de parar as astúcias do menino que já nasceu teimoso, mas que é biscoito fino. Nasce em broto de bambu, esse menino travesso, ele é muito peralta. Eu me lembro, não esqueço. Ele é dissimulado, parece ser avesso. A vida dos sacis muito pode durar, por mais de 70 anos, mas ele pode assustar. Mas dentro da garrafa, ele vai definhar. Se alguém tirar o seu gorro, ele perde o seu poder. A alegria do saci é desordem promover. É um menino levado, não gosta de obedecer. Autora Cília Lima. É uma curiosidade sobre o Saci, já que você falou do Saci, é que o Saci foi fazer um mandato para a Dona Benta e não voltou mais. Muita gente já sabe por quê, né? É porque a Dona Benta chamou o Saci e falou assim: Saci, é o seguinte, eu estou precisando de sal aqui na cozinha, mas tem que ser muito rápido. Você vai num pé e volta no outro. Ele nunca mais voltou. Quero aproveitar aqui, primeiro agradecer ao Elias, Renatinho e todos aí mais uma vez pelo convite. Eu estou vendo que é a 24ª edição e a primeira vez que eu tive aqui foi mais ou menos há uns 2 anos atrás. Foi na 13ª edição. De lá para cá, eu acho que eu perdi apenas 2 saraus, mas por circunstâncias absolutamente alheias à minha vontade. Não pude vir mesmo, era um plantão, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu me identifiquei muito aqui, eu já falei isso para Elias várias vezes, né, que ele me ensinou aqui a tirar, né, os meus poemas da gaveta, e eu me senti muita vontade aqui vindo, né, declamar, trocar essa ideia com vocês. Antes aqui de falar sobre uma poesia interessante que eu trouxe aqui, eu queria partilhar com vocês, porque eu havia comentado no grupo do Sarau, no começo desse ano, né, teve um concurso nacional que admitiu textos do Brasil e do exterior para a criação de uma antologia chamada Brasil em Cordel. Um concurso que foi lançado pelo selo Off Flip. Inclusive, esse livro também teve a Flip, né, desse ano, a feira literária, e o livro foi lançado lá também, e foram selecionados vários textos, repito, do Brasil inteiro, e com premiação em dinheiro para os 3 melhores textos, com um destaque para os 20 melhores e a publicação dos demais selecionados. Foram 171 textos e eu participei, não fiquei entre os 3, mas fiquei entre os 20 e ele foi selecionado, estava no prelo, saiu tem mais ou menos 1 mês e meio, então eu estou trazendo uma edição aqui, Elias, e essa edição, gente, eu não escrevi o livro, eu escrevi um dos cordéis que compõem o livro, que está dentre os selecionados. Então, eu estou trazendo uma edição aqui, Elias, e está dedicado aqui aos amigos e amigas da ANLI, e eu gostaria que você entregasse e fizesse parte do acervo da Academia Moreaense de Letras, tá bom? Prazerosamente levo, mesmo porque nós tivemos um bom encontro sábado passado, encontro, verdade, mais fechado, só da ANLI, onde tomando decisões muito importantes, né, Janir?
E não vou morder a língua aqui para não adiantar as decisões que tomamos lá no sábado, mas comentamos inclusive sobre você, porque falando de produções, falando da vida dos saraus, né, Natalino lembrava isso, e lembrando que você, no sarau, foi uma das pessoas que tirou da gaveta escritos, né? A Academia Mulheres de Letras proporcionou muito isso em Muriaé. Muitas pessoas vêm dizer para a gente que olha, eu não escrevia ou escrevia e tinha vergonha de mostrar, agora ficava guardadinho na gaveta. Então, Natalino lembrou disso e lembrou, inclusive, do concurso que, se não me falha a memória, foi ele que mandou o link, né? Ele mandou o link. Ele mandou o link no grupo e o Rangel aproveitou o link. Então, muito obrigado. Receitando aqui, para quem não conhece a linha poética que eu acompanho, a poesia popular, a poesia de cordel, aquela poesia matuta, bem tradicional mesmo, e eu me espelho muito ali nos grandes poetas ali do sertão do Pajeú pernambucano. Inclusive, dando um gole aqui, eu lembrei de um grande poeta, que é o Jó Patriota, que dizia: nas horas que estou bebendo, alguma coisa aproveito. Sendo cerveja não quero, sendo cachaça eu aceito, que é para ver se eu apago o fogo que a mágoa fez no meu peito. Diz Jó Patriota. Salve, Jó. Toda vez que eu tomo um gole eu lembro dele. Um grande autor, e eu sempre faço menção a esses grandes autores, né, brasileiros, populares, que eu gosto muito, que é o Otacílio Batista. Ele é um dos irmãos Batista, né? Lorival Batista, o louro do Pajeú, Otacílio e Dimas Batista. E o Otacílio, ele escreveu um decassílabo, que é algo muito difícil de compor, porque as estrofes têm 10 linhas, né? Tem 10 versos. Cada verso, cada linha tem 10 sílabas poéticas, que tem a tonicidade, a sílaba tônica, necessariamente na sílaba 3, na sílaba 6 e na sílaba 10. Só que ele escreve isso de maneira bem natural, com muita fluidez, e ele escreveu, né, um texto, são 5 estrofes, com um mote muito bacana, que depois, inclusive, isso foi gravado, isso foi musicado no cancioneiro popular, né? Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. É o mote. Né? O mote são as 2 últimas linhas de cada estrofe. Então, Zé Ramalho regravou, a Melinha nos anos 80, e é muito interessante, claro, ele é muito longo, eu vim de um plantão agora, não deu tempo de decorá-lo todo, Renatinho. Eu tenho certa facilidade, mas não deu tempo de preparar. Mas diz o seguinte: numa luta de gregos e troianos por Helena, a mulher de Menelau, conta a história de um cavalo de pau. Terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Alexandre, figura desumana, fundador da famosa Alexandria, conquistava a Grécia e destruía toda a população tebana. A beleza atrativa de Roxana dominava o maior conquistador, e depois de vencê-la, o vencedor entregou-se à pagã mais que formosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. A mulher tem na face 2 brilhantes, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes enfrentando a Procela em seu furor. Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer perigos nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão.
mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do Condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor. Na velhice o sujeito nada faz, a não ser uma igreja que visita. Mas se acaso encontrar mulher bonita, ele troca Jesus por Barrabás. Pensa logo no tempo de rapaz. Diz para ela, me ame por favor. A resposta que vem é não, senhor. Sua idade, paixão, passou deste de prosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Eu ler essa música, não, é de uma poesia linda de Otacílio Batista. E é interessante porque eu falei que o decassílabo é o tipo de composição mais complexa, de estrofe mais complexa de fazer. Que ele tem esse formato, né? E é uma característica da poesia popular, Renato. Né? Existem 3 características básicas das estrofes de poesia popular: a métrica, a rima e a oração, que é o contexto. Você não pode fugir do tema, você não pode começar uma estrofe falando de uma coisa e terminando de outra. Então tem o contexto. E é interessante porque, além de ter cada verso com 10 sílabas poéticas, com a tonicidade na sexta, na terceira, na sexta e na 10ª, né? Você ainda tem a primeira linha rimando com a 4ª e a 5ª, a 2ª com a 3ª, a 6ª e a 7ª com a 10ª e a 8ª com a 9ª. Então isso aqui é um quebra-cabeça e no final você vê que a poesia ela tem ritmo, né? Olha lá. Numa luta de gregos e troianos, tá vendo? Os acentos. Numa luta de gregos e troianos, por Helena, mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, tem um ritmo. Agora, tem que ser um gênio para poder escrever uma obra-prima dessa que virou um hit, né, na voz de Amelinha, de Zé Ramalho. Muita gente já deve ter ouvido essa música. Mais tempo. Eu escrevi aqui também 3 estrofes aqui, a partir de um mote que me veio à cabeça, um mote 7 sílabas, que diz: não tenho medo da morte, tenho medo de morrer. Escrevi rapidamente para esse sarau, que diz o seguinte: a vida pode fluir, desprovida de beleza. Satisfação e tristeza permeiam o meu existir. Aguardo então o porvir, na luta do bem viver, temendo sempre não ser surpreendido com má sorte. Não tenho medo da morte, tenho medo de morrer. Levo a vida honestamente, sem prejudicar ninguém. Só penso em fazer o bem a todo e qualquer vivente. De infortúnios sou ciente, mas cumpro com meu dever. Suplico por merecer que a mão de Deus me conforte. Não tenho medo da morte, tenho medo de morrer. Aos pés da sagrada cruz, peço ao Pai que me ilumine, que eu nunca desanime em seguir a tua luz, energia que conduz os meus passos, meu viver, que minha alma possa ter teu caminho como norte. Não tenho medo da morte, tenho medo de morrer. Gostaria de perguntar ao ilustre aqui, magnífico escritor de cordel, de onde vêm essas regras? O Adalto, isso é muito interessante porque a literatura de cordel, né, ela tem origem na Península Ibérica e veio para o Brasil com a colonização. Então, lá naquela região de Portugal, da Espanha, já tinham os trovadores que já usavam, muitos deles, esse formato. E o que são
nós temos os nossos equivalentes dos trovadores portugueses e espanhóis aqui no Brasil, que são os cantadores de repente. Estão instalados ali basicamente, né, no sertão pernambucano e paraibano. E eu tive a preocupação, outro dia, e eu comprei um livro de Gregório de Matos, e é bacana, porque a gente tem um teatro aqui em Moreira, né, que é o Gregório de Matos Guerra. E eu comprei um livro, né, com todas as poesias, a maioria são sonetos, mas esse formato decassílabo, né, idêntico a esse poema que eu recitei anteriormente, de Otacílio Batista, né, no século, salvo engano, 17, ele já fazia. Então é algo que a gente incorporou, e no Brasil a gente, né, deu o traço tupiniquim, porque a gente tem no Brasil vários formatos. Então você pega a literatura de cordel, ela é basicamente em sextilhas, estrofes de 6 linhas. 6 ou 7 linhas. Hoje eu vou recitar um cordel aqui de 7 linhas cada estrofe. Você tem de 10 linhas com 7 sílabas, o decassílabo, que são de 10 linhas com 10 sílabas poéticas, o soneto, mesmo parecendo ser algo muito erudito, Renato, né, os poetas populares, todos do Nordeste, a maioria analfabetos ou semi-alfabetizados, escrevem muitos sonetos, que tem aquele formato de 2 quartetos e 2 tercetos. Então, assim, a raiz está na Península Ibérica, mas o Brasil deu uma cara nova, modernizou e tornou isso muito mais interessante, inclusive do ponto de vista de, assim, para quem escuta, o brasileiro imprimiu aquilo que eu chamo de ritmo. Quando você ouve um trovador português recitar alguma coisa, você não sente essa fluidez, essa cadência, esse ritmo, essa musicalidade, né, que o poeta popular brasileiro emprestou para a poesia. Muito interessante. Exatamente. Quem sou eu para fazer, mas vou me meter a fazer apenas um complemento. Assisti recentemente uma entrevista, Rangel, do Gonçalo Ferreira, criador, fundador da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que por acaso a sede fica em Santa Teresa. Já tentamos ir lá 2 vezes, não conseguimos. Era a casa dele. Fechado, né? Ele morreu. Morreu recentemente. E ele estava dizendo justamente sobre essa história do cordel, e um detalhe que ele colocou, que isso ficou tão forte, né, no Nordeste principalmente, que as pessoas só acreditavam em determinadas notícias se saísse cantada ou escrita em cordel. Aí ele dá um exemplo, que é a morte de Getúlio Vargas. 1954, quando morreu Getúlio Vargas, ou se matou Getúlio Vargas, chega lá notícias em jornais, mas o povo inteiro esperando o trem, esperando o jornal, vê a manchete e diz assim: isso é papo de jornal. Se não sair no cordel, cantado, escrito em cordel, eu não acredito. E era o tamanho, o peso do cordel, né, que chega para a gente hoje. Muito interessante essa história que ele conta. E, inclusive, ele conta a história da formação, da criação da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. O microfone fica livre. Gente, então, boa noite mais uma vez. Tá? É um prazer estar aqui. Eu acho a coisa interessante. Vivendo e ouvindo, a gente vai aprendendo, né? Parabéns aí, o rapaz, né? Essa aula que deu, você deu uma aula muito boa, tá? Então eu trouxe aqui, porque aqui é livre, né? Cada um faz aqui para dentro do que ele, né? Isso aqui não é meu. O compositor já subiu. Então eu já fiz o cabeçalho aqui. Eu tive infância porque eu tive um cavalinho desse.
O menino só tinha na vida um brinquedo, um pau de vassoura, gentil cavalinho. Com ele zangava, com ele corria, falando sozinho. Eu, um homem já feito, ao ver a criança, me vem na lembrança a infância perdida. Menino mimado, menino educado, também tive um cavalinho de pau nesta vida. Cavalinho, meu cavalinho, sempre alegre a galopar, deixe teu sonho sozinho, não me faça recordar. Talvez minha mãe, zelando por mim, tirou-lhe da mão um simples brinquedo que todo menino no mundo mais quer. Ao ver o garoto brincar sossegado, eu, um homem já feito, ainda guardo no peito saudade da infância, soluço baixinho. Cavalinho, meu cavalinho, sempre alegre a galopar, deixe teu sonho sozinho, não me faça recordar. Cavalinho, meu cavalinho, cavalinho de minha ilusão, leve para longe a saudade, não maltrate meu coração. Muito obrigado. Obrigado, tá? Esse é o Belmonte, da dupla Belmonte e Amaraí. Eu sei isso, já subiu. Passarinho, é uma música, não é? É uma música. Olha como é que essas poesias populares são fáceis de serem musicadas, de serem... Né? É mais fácil, os versos tudo rimado, né? É isso aí. Obrigado. Tá? Hoje o espírito lá em casa de Saci deu, assim, faxineira. Levantei cedo, 10 horas da manhã. E fui faxinar. Faxinei a casa toda e só sai Guarabira. Rafael falou, nós só tá inspirada hoje. Aí eu vi uma música que chama Meus Pés Estão Onde Meus Sapatos Estão. Um negócio assim. Eu nunca tinha ouvido. Eu lembrei de você, não sei. Lembrei de você. Obrigado. Aí ele vai colocar ali, porque não tive nem tempo de procurar a letra, você entendeu? Jani Marculino, você partiu. Quando você partiu, mesmo sem ter ido, quando deixou de me abraçar, quando deixou de olhar nos meus olhos, quando deixou de andar de mãos dadas, quando deixou de trocarmos beijos, quando deixou de dizer que te amo, quando deixou de compartilhar a cama, quando deixou de compartilhar o cobertor, quando deixou de viver no mesmo teto, aí sim você partiu. Jani Marculino, um registro. Hoje é Dia Nacional da Poesia. Pois é, Dia Nacional da Poesia. Eu tive o prazer, depois, se o microfone ficar livre, eu posso reler aqui um pequeno conteúdo que fiz, gravei lá na Fundarte hoje, a Fundarte colocou no Instagram dela, né, para relembrar esse dia, o Dia Nacional da Poesia, que é dia de Carlos Drummond de Andrade, que é dia de Saci Pererê. Trouxe um livro do Paulo Leminski. Nossa. Quem? Do Paulo Leminski. Do Toninho Vaz. Esse livro realmente é sensacional. Eu estava vendo aqui na contracapa. Olha só. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Mas eu guardei aqui essa poesia. Olha. De repente me lembro do verde, a cor verde, o mais verde que existe, a cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestistes, o dia em que me viu, o dia em que me vistes. De repente vendi meu filho para uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grana é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar o sol em Copacabana. E pegar o sol em Copacabana. Eu estava feliz aqui, achando, né? A gente terminando agora o nosso festival lá de cinema, lá, que
Foi uma alegria muito grande, nossa, com essa equipe de curadoria, que o Elias esse ano não participou, mas o Renatinho é nosso campeão de visibilidade lá, de assistência de filme, a Érica também está ali, né? E aí nós fizemos esse festival todo, então eu fiquei todo alegre, feliz aqui, mas agora eu fiquei meio beligerante e eu achei essa poesia aqui do Sérgio Vaz. Sérgio Vaz para quem não sabe, é um cara, um paulista, que milita muito ativo nessa poesia de resistência, de luta contra a intolerância racial, enfim, contra essas facetas nojentas do bolsonarismo, todas estão por aí e tal. Mas então, aí eu vou ler a poesia do Sérgio Vaz. Chama Eu Sou a Rua. Eu sou a rua, essa luta que nunca termina. Eu sou o vento que espalha a voz de quem não se calou. Sou o silêncio da multidão que marcha a esperança teimosa daqueles que acreditam na cor da liberdade contra a cor da opressão. Liberdade é meu nome. Meu sobrenome é luta. Contra o laço da indiferença, sou a flor que insiste. E já que eu estou em pé aqui falando de Sérgio Vaz, eu vou ler uma outra dele também na sequência, que é dentro da mesma temática. Quem disse que seria fácil? Quem prometeu paz antes da guerra? Eu não sei fazer versos para fracos, nem rimas para quem desistiu. Da luta, trago a dor nos meus braços, mas do peito a força que sobra. Cada marca no corpo é a lembrança do caminho, do sangue e da história. A liberdade é para quem insiste, mesmo que as correntes sejam fortes. A coragem é de quem persiste, mesmo que o mundo ignore. A minha vida é um esboço que precisa ser pintado. É isso. Mas eu vou fazer um poema aqui, falar um poema que é do Lucas Bronzato, que ele relata um pouquinho a ocupação de um assentamento lá em Campinas, que é o Marielle Franco. A coragem está na mesa. Um fio escapa da bandeira vermelha, tremulando no ponto mais alto da fazenda. Cai no chão. É incorporado à terra, assim como as gotas do suor de quem escalou a imponente estrutura há tanto tempo abandonada para fincar ali o estandarte de luta, facão que extrapola o mapa. As lágrimas de quem chamou de sua uma terra pela primeira vez pingam no chão e são absorvidas pela terra, assim como o cadeado do portão que separava a fome do plantio, estourado a marretadas e pisoteado pela caravana, que traz de sobra em sua bagagem o que ali quase não há: vida. As gotas de saliva que voam junto da frase "essa propriedade agora é nossa", dita na Assembleia, e as que escapam a cada palavra de ordem gritada na cara do inimigo chegam ao chão e se somam à terra, assim como os minúsculos pedaços de pele que se soltam dos dedos do violeiro quando toca canções de luta pela terra, acompanhado por um coro de bonés vermelhos. As cinzas da lenha queimada na cozinha erguida em poucas horas e fiapos da mandioca do almoço são jogados no chão e vão nutrir a terra, assim como as lascas dos eucaliptos usados para sustentar a lona preta dos barracos construídos já no primeiro dia de ocupação.
Os papéis em que as crianças desenharão futuros, farpas de foices inchadas posicionadas no portão, que agora separa o ódio da resistência. Pelos que caem de punhos cerrados alçados, muitas gotas de suor de um trabalho sem patrões. Tudo vai para a terra virar adubo. Se a pouca comida feita pelo agronegócio vem banhada em veneno e adubada com sangue de camponeses assassinados, os alimentos produzidos pelo MST carregam todos esses adubos feitos de coragem. Lucas Bronzato, inspirado na luta da ocupação Marielle Vive, de Valinho, São Paulo. Eu estou devendo aqui um cordel para Elias, que é nosso cordelista, né? Mas minha pretinha chegou aqui, eu lembrei de uma estrofe que eu fiz para ela, acho que eu recitei aqui. Eu havia desistido de procurar pelo amor, por conta de um dissabor, pela dor fui consumido, mas não me dei por vencido em buscar minha metade. Tudo se tornou verdade depois que te conheci, no teu seio eu descobri o que é felicidade. Outra, chama. Que eu não sei quem que é o autor, eu vi recitado por um poeta, que é o Lirinha, ele é vocalista de uma banda chamada O Cordel do Fogo Encantado. Tem que ver se eu consigo lembrar, que diz o seguinte, tem que lembrar, neste quarto de fogo solitário, no telhado letreiro esfumaçado, candeeiro no peito iluminado, o cigarro no dedo incendiário, o cinzeiro esperando o comentário da palavra carvão, fogo de vela, meus dois olhos pregados na janela, vendo a hora ela entrar nessa cidade, fumando o cigarro da saudade e a fumaça escrevendo o nome dela. As nuvens surgiam densas por todo lado da serra, como montanhas suspensas com fímbrias da cor da terra. A terrível saraivada caía tão arrojada, parecia um desespero. O zigue-zague em seu jogo fingiam cobras de fogo brigando no nevoeiro. Fortes colunas de vento vinham desequilibradas, num grande deslocamento, em ondas desencontradas. As árvores se retorciam, línguas de fogo desciam com toda a brutalidade. O mundo todo aluía, parecendo que fugia aos sopros da tempestade. Ia ler o cordel, né? Pô, o cordel tem uns 14 estrofes, não deu tempo de decorar, porque eu fiz ele essa semana. Mas eu queria, para partilhar com vocês, em especial com Elias, que gosta da matéria, e a literatura de cordel, ela tem muito disso do jocoso, da brincadeira. A literatura matuta é isso. Inclusive, na dedicatória, eu até coloquei um salve aí, salve a literatura matuta, salve a poesia poética popular. E eu não sei porque cargas d'água, eu criei um contexto com um personagem que é de alguma forma fictício, chamado Mané Pedro, que é um matuto, que se viu tendo que se submeter pela primeira vez ao exame de toque. Inclusive, o título desse cordel é Um Toque em Mané Pedro. É jocoso e é exatamente o desenho da literatura de cordel, que diz o seguinte, o nome é Um Toque em Mané Pedro. É para você, Elias, não por causa do toque, mas por causa do cordel. Que diz o seguinte, aqui não está funcionando não. O tempo não para nunca, uma hora chega a idade. Para quem chegou aos 40, eis a crua realidade, fazer o exame de toque, por mais que ainda cause choque, é uma necessidade. O matuto Mané Pedro, do assunto foi informado, já na casa dos 50, e bastante preocupado, diz para sua madame, faço já esse exame para ficar aliviado. O pior é que o matuto não tinha conhecimento dos detalhes do exame e do seu procedimento.
Depois, então, de saber o que ia acontecer, começou o seu tormento. Mané Pedro ficou tenso, noites de sono perdeu, brigou com a sua prenda, goles de pinga bebeu, dizia de forma insistente: tá para nascer um vivente que toque no furo meu. O infeliz só praguejava. O doutor urologista, diminuindo o cartaz do médico especialista, a plenos pulmões bradava, com a raiva que lhe cegava: fim de quenga, vigarista! Mas o tempo foi passando, e Mané, advertido, viu que não tinha jeito, e se deu por convencido, para não ter que perecer, iria mesmo fazer o exame tão temido. Eis que chega o grande dia. Mané Pedro acorda cedo, reza 10 ave-marias, para espantar o seu medo, não esconde a aflição de tanta preocupação com a pontada do dedo. Já no consultório médico, começou a tremedeira. Mané cogitou fugir em desabalada carreira, por saber que ia tomar uma dedada exemplar na sua tripa gaiteira. Mas quando o pobre Mané já ia se retirando, um enfermeiro robusto apareceu-lhe falando: já chegou a sua hora, pode vir comigo agora que o doutor está te esperando. Com a sala preparada, Mané foi acomodado. Em posição de combate, estava então preparado, só bastava relaxar para o doutor futucar o seu anel corrugado. Mas a tensão era grande, Mané não facilitava. Com o caneco trancado, dedo nenhum adentrava. Ali não passava nada, nem agulha marretada rompia com aquela trava. Ao ver o pobre matuto sofrendo e pagando mico, o doutor lhe advertiu: relaxa logo o furico, larga a mão de preconceito, que eu vou cutucar com jeito o olho do seu butico. Eis que Mané se conforma e passa a colaborar. Destrava o zóio da goiaba e deixa o exame rolar. No final deu tudo certo. Acabou o seu deserto. Tudo estava em seu lugar. Mané Pedro comemora: graças a Deus estou bem. Nunca mais eu piso aqui. Mas o doutor lhe contém: não se iluda, meu parceiro. Esse exame é rotineiro, volte no ano que vem. Eu, vasculhando os poemas de Drummond, eu descobri um que eu não conhecia. Claro, também não conheço quase nada de Drummond. Mas eu descobri Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor. O amor que se refugiou mais baixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores e o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Carlos Drummond de Andrade escreve esse poema logo depois da Segunda Guerra Mundial. É um contexto em que poetas, principalmente, estavam com medo de escrever.
E é interessante que esses pesadelos não passam, né? Os pesadelos da guerra, ou das guerras que Drummond descreve aqui, continuam a nos assolar como em 1945. E eu acho que, lamentavelmente, já se tornou prática de, nos nossos últimos saraus, pedir um minuto de silêncio pelas vítimas das guerras, das vítimas de Palestina, das vítimas de todas as guerras, né? Agora se estendendo, guerras, vítimas de Líbano e por aí afora. Então, nosso minuto de silêncio é simbólico, mas pode durar 20 segundos, 30 segundos, mas eu pediria esse silêncio. Depois de tantas gargalhadas, a gente tem o direito e o dever de meditar um pouquinho sobre essas guerras monstruosas. Feito esse silêncio, lembrando das tristezas, vamos continuar celebrando a nossa alegria. O microfone está livre. Vivo pelando o vento, valioso, volúpia, ventania. A vontade veio levar o alento das vezes que a voz que anuncia, verdade levada errante, expira em espiral, rodopia. Vai, avante, vanguarda, vale-me da anestesia. Só levo vivo comigo quem vive vibrante e vida minha. Vem vento, vem ver eu vivendo a voraz morte de todo dia. Vejo vazias as horas, plena somente a alegria. Esse pequeno texto é o que eu gravei lá na Fundarte hoje. Está no Instagram da Fundarte, também compartilhei naturalmente. Arte e criação. Durante toda a evolução da humanidade, toda e qualquer criação causa aos seres humanos surpresas, dúvidas e, algumas vezes, certezas. Isso, se não agora, fora antes ou será depois. Se não na existência de uma criatura, o será na de outra. Isso não poderia ser diferente, pois há mesmo quem se assuste e duvide do próprio Criador. As dúvidas e incertezas são inerentes ao homem, assim como as certezas são próprias daquele que tudo criou. De nossa parte, isso deverá ser assim por toda a existência, pois somos incompletos. Da parte dele, também assim será, por toda a eternidade, uma vez que ele é completo. O artista produz até a 7ª arte, o arteiro pinta até o 7, mas o Criador de todas as artes cria a natureza, o horizonte e o céu. Faz tudo tão bonito e perfeito, sem mesmo precisar de pincel. Elias Murakami. Essa poesia eu já falei aqui outro dia, mas hoje eu volto a falar porque eu gosto muito dela e tem várias pessoas aqui que ainda não ouviu, né? Isso é uma homenagem que eu fiz há quase... isso aconteceu na Maleta, né? Há quase 50 anos, né? Então o título dela é Vestido Branco. Para quem tanto amo, escrevi essa canção, dedico para você, entre acordes do meu violão. Você bem sabe, querida, a ti dei minha vida, entreguei meu coração. Quando nós nos conhecemos, ainda éramos criança, mas nesse nosso reencontro, você me deu esperança.
Ficamos enamorados, com meu nome gravado, eu te dei uma aliança. Você estava tão linda, subindo os degraus, toda vestida de branco, subindo o degrau da matriz. Seus olhos brilhavam de amor, na mão trazia uma flor. Você estava muito feliz. A igreja estava cheia, tinha muitos convidados. Para receber as bênçãos, fomos ao altar sagrado. Ainda revivo o momento do dia do nosso casamento, que por Deus foi abençoado. Esses versos eu comecei a escrever. Saí de manhã, lembrei das coisas, depois, na hora do almoço, peguei um papel e rabisquei. De tarde, quando eu voltei na bicicleta, eu vim embora, voltou o pensamento. Cheguei em casa, os outros versos estavam prontos. Foi só acabar de rabiscar e acertar alguma coisinha. Ficou desse jeito aí, não sei se presta. Obrigado. Eu trago hoje um pouco da obra de uma mineira, nascida em 1946, Conceição Evaristo. Já adiantando assim os preparos mentais para o dia 20 de novembro, ela consegue ser uma presença muito forte, né? Pois é uma poeta, é uma escritora brasileira muito conhecida e respeitada pelos que têm assim, o privilégio de poder acessar o que ela escreve e o que ela deixa para nós. Então, ela apresenta o Vozes Mulheres. Aí a gente pega também para dar um pouco de feminismo aqui, porque é muito homem nessa bem-vinda, nessa sarau, né? E a gente fica assim meio intimidado, né? Mas vamos lá. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, ele é advogado, ele foi, né? Advogado, jornalista, político, abolicionista, fazendeiro, deputado, magistrado, poeta e contista brasileiro. Deixa eu pegar aqui. Cantigas praianas. Ouves acaso, quando entardece, vago murmúrio que vem do mar? Vago murmúrio que mais parece voz de uma prece morrendo no ar? Beijando a areia, batendo fráguas, choram as ondas, choram em vão. O inútil choro das tristes águas enche de mágoas a solidão. Duvidas que haja clamor no mundo mais vão, mais triste que esse clamor? Ouvi que vozes de moribundo sobem do fundo do meu amor. Aqui, Carlos Drummond de Andrade, bem curtinho. Olha, o amor pulou o muro, o amor subiu na árvore, em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir.
Eu fêmea matriz, eu força motriz, eu mulher. Abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Conceição Evaristo. Deus é mulher. Esse bicho é mulher. Mário do Sejani. Um pouquinho de tudo. Um olhar, uma atração, uma escolha, uma paixão, um sorriso, uma alegria, o medo do não, um abraço, uma mensagem, um aperto de mão, uma espera angustiada, um prazer ter sua presença, uma vida sem nada, um aperto no peito, uma espera sem fim, uma gratidão pelo respeito, um fim de tudo para mim. Jani Marcolino. É uma alegria ser a voz do Jani. Tenho um respeito muito grande ao senhor, uma admiração também muito grande. Embora ele também escrevesse cordéis, você pega livros fantásticos de Ariano, que tem muito pautado em cordel, Alta Compadecida, né, o Romance da Pedra do Reino, que é cheio de cordel. O fato é que ele era muito mais versado na prosa do que na poesia. E ele era fã, absolutamente fã, de um dos irmãos Batista, que era o Dimas Batista. E certa feita ele encontrou, isso não é uma piada, não, isso é fato, isso aconteceu de fato. Ele encontrou com Dimas e falou o seguinte: eu estou escrevendo um soneto. Eu comecei a escrever, eu estou no primeiro quarteto, o soneto tem essa construção, né? 2 quartetos e 2 terceiros. Né? Então, 2 estrofes de 4 versos e mais 2 de 3. Eu estou escrevendo já tem um tempo, e eu ainda estou terminando o primeiro quarteto, mas depois eu vou te mostrar. Não me mostra. E 2 meses depois eles se reencontram e a Ariana ainda estava terminando o primeiro quarteto, porque tem que ser metrificado, você não pode errar. Né? Há uma expressão que a gente usa quando a pessoa desmetrifica. A gente fala assim, pô, a poesia, a estrofe está com o verso de pé quebrado. Né? O pé é a linha, é o verso. Quando ele não está metrificado, crítico, o apologista que entende, fala assim, olha, seu poema está interessante, mas ele está desmetrificado, ele tem uma estrofe, ele tem uma linha de pé quebrado. O Ariano era um cara muito, muito refinado, pô, tem que pensar aqui para poder fazer um negócio. Enfim, ele encontrou com Dimas no período de um ano, algumas vezes. Eu terminei o primeiro quarteto, 2 meses depois. Terminei o segundo quarteto. 1 ano depois, ele encontra com Dimas. Terminei. Só mostra para mim. Aí mostrou. E Dimas Batista, na tora, no ato, ele construiu uma estrofe num galope à beira-mar, que tecnicamente é o que há de mais complexo para escrever. Isso está nos anais da poesia popular. Na tora, depois que ele leu um soneto que Ariano demorou 1 ano para escrever, ele disse o seguinte, declamando: eu acho engraçado um poeta da praça que passa 2 meses fazendo um quarteto, com 1 ano de luta que finda um soneto, depois que termina ainda sem graça. Com tinta e papel o esboço ele traça, contando nos dedos para metrificar, que noites de sono ele perde a pensar, a fim de mostrar tão minguado produto, pois desse eu faço 2, 3 num minuto, cantando galope na beira do mar. É gênio ou não é gênio? Dimas Batista. É gênio, é gênio. O nome dele é Dedé Monteiro, e é interessante como é que é valoroso a gente estar homenageando as pessoas ainda em vida. É a única pessoa que eu conheço que é reconhecida pelo governo do Estado como patrimônio cultural vivo. Ele é patrimônio cultural do Estado de Pernambuco vivo. E o Dedé Monteiro, ele tem... É o meu compromisso ter isso aqui decorado até o próximo encontro. Eu não deu tempo de preparar, porque eu estava no plantão. Mas olha que sensibilidade.
desse cara que é incrível, que chama A Tinta Branca dos Anos. Ele diz o seguinte: nunca pensei na velhice, mas a danada chegou, e o seu fantasma me disse que o tempo bom acabou. E o mesmo tempo sisudo me quis despojar de tudo, desmoronando meus planos. E para maior pesadelo, Jesus pintou meu cabelo com a tinta branca dos anos. O tempo passa veloz, deixando tudo em desgraça. Nós nem pensamos em nós, tão veloz o tempo passa. Eu mesmo em mim só pensei, depois que velho fiquei, depois de 1000 desenganos, já não represento nada. Tenho a cabeça pintada com a tinta branca dos anos. Tudo na vida se acaba, a mocidade também. A juventude desaba, quando a caduquice vem. Sinto que a morte me afronta e que a consciência conta o meu tempo entre os humanos. Vejo os meus dias contados, os meus cabelos pintados com a tinta branca dos anos. A tinta que o tempo bota sobre a cabeça da gente é duma que não desbota, permanece eternamente. Tem gente que compra tinta, mete na cabeça e pinta, só para nos causar enganos. Mas é besteira do povo. Depois sai cabelo novo com a tinta branca dos anos. É preciso abrir todas as portas que fecham o coração, quebrar barreiras construídas ao longo do tempo, por amores do passado que foram em vão. É preciso muita renúncia em ser a mudança no pensar. É preciso não esquecer que ninguém vem perfeito para nós. É preciso ver o outro com os olhos da alma e deixar-se cativar. É preciso renunciar ao que não agrada o seu amor, para que se molde um ao outro como se molda uma escultura, aparando as arestas que podem machucar. É como lapidar um diamante bruto para fazê-lo brilhar. E quando decidir que chegou a sua hora de amar, lembre-se que é preciso haver identificação de almas. Falou, né, do popular e erudito, né? E eu lembrei do Quinteto Armorial. Você conhece o Quinteto Armorial? Sensacional, conheço. Eu vou tomar... Ele criou o movimento armorial e o Quinteto. Porque o Quinteto Armorial, ele é, assim, vamos dizer, a primeira tentativa de tornar uma orquestra de câmara genuinamente com instrumentos brasileiros, né? Então, aí, depois que a gente encerrar, eu coloco aqui para tocar na caixinha, para a gente encerrar com o Quinteto Armorial. Bom? Então, a gente pode declarar encerrado. Muito obrigado à presença de todos. Nossa, Renato.